Obrigado, irmão Neville. Obrigado. É tão bom estar de volta na casa do Senhor. Eu sempre gosto de voltar ao tabernáculo, não importa aonde quer que eu vá. Há algo a respeito deste pequeno e velho lugar que eu gosto de estar de volta. Isto é somente, esta foi a minha primeira e única igreja que eu alguma vez tenha pastoreado. E somente parece bom regressar aqui novamente. E eu creio que naquela grande manhã, quando o sol recusar a brilhar e as estrelas diminuírem gradualmente as suas luzes, eu creio que haverá alguns desse tabernáculo presentes ali naquele dia, que são lavados no sangue do Cordeiro. Eu estou esperando por aquele tempo. Enquanto eu vinha agorinha mesmo através da sala, eu encontrei a irmã Arganbright ali atrás e ela estava me contando que havia algumas pessoas aqui que estavam na reunião de Kingston, que visitaram nessa época, e tão feliz de tê-los aqui como um testemunho. Onde quer que eles estejam, se eles permanecerem com as suas mãos levantadas, aqueles que estavam na reunião de Kingston, na Jamaica, justo, sim, bem ali atrás, correto, está bem. Eu vejo o cartão postal de Oral. Eu suponho que vocês já têm anunciado as suas reuniões. Eu não sabia disto até as datas, até ontem. Eu penso que começa no dia 6, não é? Do dia 6 até o dia 15, irmão Roberts em Louisville. Agora, vá ouvi-lo. O irmão Roberts é um amigo do peito meu e um verdadeiro servo de Cristo. E eu estou certo que vocês gostarão de suas mensagens noite após noite, e enquanto ele ora pelos enfermos, eu tenho certeza que você verá Deus se mover, porque ele é um grande guerreiro da fé, o irmão Roberts é, e um homem que Deus está usando poderosamente. E seu ministério tem crescido desde... Eu me lembro quando eu conheci o irmão Roberts pela primeira vez. Ele estava em uma pequena tenda esfarrapada lá em St. Louis, Missouri, Kansas City, Missouri. E eu estava em Kansas City, Kansas, em um auditório. Estou no banco da frente. Depois do culto haver terminado, nós demos a volta até o fundo e estávamos conversando. Eles me apresentaram a ele. Ele é mais jovem do que eu. Oral está no começo dos seus 40 anos. E então ele disse: você pensa que Deus ouviria as minhas orações pelos enfermos? Eu disse: irmão, ele ouvirá a oração de qualquer pessoa que orar. Bem, ele começou e ele disse: aqui vou eu. E ele é um homem muito esperto e educação universitária, 4 anos de psicologia. E eu tenho certeza que ele é um homem brilhante. E ele chegou a um ponto agora onde ele tem um quadro de conselheiros ao redor dele, coisas assim, ao ponto que, quando ele fala, ele considera isto cuidadosamente. E vocês realmente gostarão dele. Eu tenho certeza. E de forma que agora eu gostaria de dar somente um pequeno relatório sobre o que o nosso Senhor fez em nossa pequena e humilde reunião na Jamaica e em Porto Rico. Foi uma coisa estranha que eu fui até lá, porque chegam muitos telefonemas, assim como Léo aqui sabe que o telefone é através do decorrer da semana. Há literalmente centenas de lugares chamando para reuniões. Eu gosto de me sentir guiado aonde eu for. Gosto disso. Se eu fosse porque o homem me mandou chamar para vir, então eu viria no nome daquela igreja ou daquela organização. E se eu fosse porque o irmão Neville disse que eu deveria ir, eu teria que ir no nome do irmão Neville. Porém, eu gosto de ir quando Jesus me envia, para que você possa ir no nome do Senhor Jesus para encontrar as pessoas. E eu estava deitado na cama e eu havia estado um pouco cansado. Este vale, mais cedo ou mais tarde, eu terei que deixar este vale, porque isto está somente arruinando a minha garganta
a tal ponto que eu somente quase não posso suportar isto. Eu posso estar longe e estar de volta. Nós viemos outro dia, Léo e eu, dentro de 40 milhas. Depois de estar nos pântanos na Flórida, a garganta limpou completamente e dentro de 40 milhas de Louisville, ela se trancou novamente. Mount Bankswood deve estar aqui em algum lugar esta manhã. E o outro dia, chegando de Kingston e Porto Rico, onde minha garganta havia somente estado perfeita, e eu saí do avião, ainda tudo bem. E antes que nós pudéssemos chegar a Jeffersonville, ela se obstruiu novamente. Está vendo? Isto é o vale aqui. Isto é a bactéria no ar. Ou é Deus, um deles, tentando me afastar. Portanto, eu não entendo isto. Eu tenho orado e pedido tantas vezes, mas seja como for, eu havia acabado de acordar. Isto era por volta das 3 horas da manhã, e minha esposa e menininho estavam dormindo, e eu levantei do lado da cama, e eu havia visto um grande número de pessoas que tinham se ajuntado num grande lugar. E eu disse para Billy Paul: você entre ali e dê para aquelas pessoas cartões de oração. E ele disse: certo, papai. Nos poucos minutos ele voltou e disse: você não pode dar cartões de oração para aquelas pessoas? Ele disse: você vê este homem aqui de pé? Eu disse: sim. Ele disse: ele estava aqui. E eu disse: todos que desejam um cartão de oração, mantenham as suas mãos levantadas. E eu disse: eu fui dar-lhe um cartão de oração. Ele foi em outro lugar, e então eu fui até lá, e ele estava novamente em outro lugar. Agora, aqui está ele afastado aqui. Disse: eu não posso nem mesmo distribuir um cartão de oração. Eu disse: bem, Billy, você não terá de distribuir cartões de oração, porque há um espaço tão grande aqui, até que todos podem. Os cartões de oração são para deter um tumulto, você está vendo? E mantê-los em ordem. Disse: eu posso tomar a todos ali, não mais do que há no espaço que eu tenho, e colocá-los em fila, e orar por eles um por um. E ele disse: está bem. E ele se virou para a direita e se afastou de mim. E eu virei ao contrário naquela direção, enquanto ele se ia nesta direção. Somente lhe observei. Eu ouvi uma voz que veio do céu e disse: porém, neste tempo eu começarei a engrandecer-te. E eu olhei, eu nunca havia visto uma multidão tal de pessoas. Eles estavam se aglomerando de todos os lugares. E o nome do irmão Roberts foi mencionado. Disse: agora o irmão Oral Roberts vem para lhe ver. E eu disse: como eu cumprimentarei o irmão Roberts? Disse: da mesma maneira que ele ia cumprimentar. Eu vi o irmão Roberts vindo vestido com um terno preto e um pequeno chapéu como Bing Crosby usa, aquele pequeno que vira para cima e puxa para baixo, um pequeno chapéu preto. E eu estava em pé, por assim dizer, em cima, e ele olhou para cima e disse: olá, irmão Branham. E eu disse: olá, irmão Roberts. Apertei a sua mão. Disse: você tem uma bela multidão. Eu disse: realmente uma multidão, irmão Robert. E ele virou e saiu da maneira que Billy fez, para a direita. E eu pensei: de onde eu irei lhes falar? E eu tentava em toda parte encontrar um lugar para falar. Eu estava numa tal situação, algo deprimido, que eu não podia ver de onde lhes falar. Bem, vem até aqui. E eu disse: bem, você não poderia ver melhor ali? E eu comecei a atravessar o lugar. E eu me lembrei disto então. Eu disse: a coisa mais importante para mim fazer é me manter sempre humilde em meu coração, perante Deus e seus filhos. E eu saí da visão. E eu pensei: o que isso significa? Possivelmente isto significa que nós teremos tal... Ou aonde é isto? Aonde é que vai ser? Você está vendo? Às vezes, em visões, ele não lhe diz exatamente onde. Ele somente fala, e você somente... Isto é como em parábola, e eu tenho certeza que vocês que leem a Bíblia entendem isso. E então eu entrei no quarto da frente e me sentei por um pouco. E isto era por volta das 3:30 ou 4 horas da manhã. Eu fiquei com muito sono. Eu voltei e deitei, e eu tive um sonho, e era o mais estranho sonho. E a maioria de todos vocês
conhece um dos administradores.